No Brasil, habitam 217 milhões de pessoas, o que faz dele o 7º país com mais gente no mundo. Ele se espalha por uma região enorme de 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados. Além disso, o Brasil é o 5º maior país do mundo em tamanho. No entanto, é curioso saber que, apesar de ser tão grande, a maioria das pessoas do Brasil prefere viver na parte leste. Cerca de 80% da população, o que significa mais de 160 milhões de pessoas, escolheu morar nessa região. É como se gostassem mais desse lado do país. A maneira como as pessoas estão espalhadas pelo país é muito desigual. Por exemplo, nas áreas superlotadas da região metropolitana de São Paulo, vivem mais de 8 mil pessoas em cada pedacinho do espaço do tamanho de um campo de futebol. Por outro lado, nas regiões a oeste do Brasil, há menos de meio morador para cada pedaço do mesmo espaço. Neste vídeo, você vai descobrir as razões por trás dessa distribuição desigual da população no Brasil. Vamos falar sobre como coisas que aconteceram no passado, como quando o Brasil era uma colônia, e coisas que estão acontecendo agora, como oportunidades de emprego, a floresta amazônica e tudo que influenciaram onde as pessoas escolhem morar. Vamos explorar os fatores especiais que fizeram a população do Brasil ser do jeito que é hoje. Bom, se você der uma boa olhada no mapa que mostra onde as pessoas moram no Brasil, vai notar que as regiões ao norte e ao oeste do país têm um número muito menor de pessoas, mesmo sendo tão grandes, enquanto as áreas menores no sul, sudeste e nordeste têm muito mais. Várias razões explicam por que a população está espalhada de forma tão diferente pelo Brasil. Primeiro, o tempo e a forma como a Terra parecem ter uma grande importância no Brasil. Imagine que o Brasil é um lugar onde algumas partes são muito quentes o tempo todo, especialmente perto do meio do país, onde fica o Equador. E o Equador passa pelo norte do Brasil, perto do rio Amazonas. A maior parte do país fica sempre quente. Mas na parte ao sul e sudeste que tem montanhas, lá é mais fresquinho. É por isso que muita gente no Brasil escolheu morar nas partes mais frescas. Como você já deve saber, o grande rio Amazonas flui pelo Brasil antes de desaguar no Oceano Atlântico. O rio Amazonas é o maior rio do mundo e contém surpreendentes 20% da água doce do planeta. A floresta amazônica, que se estende por uma vasta área de 6,7 milhões de quilômetros quadrados, foi descrita como o ecossistema mais importante do mundo. No Brasil, a floresta amazônica ocupa 57% do total de terras do país. Embora haja povos indígenas que vivem nessas áreas, a maioria das pessoas prefere ficar longe da floresta e dos perigos que ela pode apresentar. É por isso que grandes partes do norte e do centro-oeste do Brasil têm algumas das menores densidades populacionais do mundo. As florestas tropicais representam um desafio significativo para a habitação dessas áreas. Quando olhamos para os fatores históricos que afetam nossa região, fica claro que o legado colonial do Brasil também desempenha um papel na distribuição da população. Os portugueses, que foram os principais colonizadores aqui do Brasil, desembarcaram em 1500 no Porto de Porto Seguro, entre Salvador e Rio de Janeiro. Os portugueses estavam mais interessados em fazer negócios e ensinar sua religião do que muitos outros europeus que colonizaram lugares. Além disso, a maioria dos nativos do Brasil não era hostil e estava disposta a fazer comércio com os portugueses. Isso fez com que os portugueses se estabelecessem em algumas partes do Brasil, especialmente no começo, e essas áreas continuam sendo importantes até hoje. A parte sudeste do Brasil foi uma das primeiras áreas onde os portugueses se estabeleceram quando chegaram aqui. Naquela época, a economia do Brasil colonial girava em torno da agricultura e da mineração, e essa região era o lugar central disso tudo. Isso fez com que muitas cidades crescessem aqui. Com o passar dos anos, tanto os portugueses quanto os holandeses, que também tentaram colonizar o Brasil por um tempo, usaram muitos dos recursos naturais do Brasil, como açúcar, madeira e ouro. Eles basicamente pegaram todas essas riquezas daqui e as mandaram de volta para a Europa, usando portos ao longo da costa leste do Brasil. Como eles precisavam desses portos para fazer isso, essas regiões perto do mar se tornaram muito importantes e cresceram bastante.
Se a gente der uma olhada no mapa dos recursos naturais do Brasil, vamos perceber que, tirando o que a floresta amazônica oferece, a maioria desses recursos fica nas partes do leste e sudeste do país. Coisas como petróleo e um tipo de solo chamado terra roxa, que é ótimo para cultivar café, estão todos concentrados nessa parte do Brasil, que fica a leste de uma linha imaginária. Por isso, não é surpresa que muita gente ainda escolha morar nessas áreas hoje em dia. Outra razão importante é a cultura especial que existe nessa parte do Brasil. Ela é muito rica e tem muitas coisas interessantes, como música, dança e arte que são famosas aqui no Brasil e até fora dele. Isso faz com que muitas pessoas queiram visitar ou morar aqui. A cultura é como a personalidade dessa região. Ela fez com que as pessoas se sintam parte de um grupo e de um lugar, criando uma sensação de comunidade e pertencimento. Por isso, muita gente escolhe vir morar aqui no sudeste do Brasil. A economia e as fábricas modernas também são muito importantes. Hoje em dia, mais de 85% de todas as pessoas no Brasil vivem em cidades, o que é muito mais do que a metade que vivia assim em 1955. Isso quer dizer que nas últimas décadas, muita gente saiu das fazendas e da vida no campo para tentar uma vida melhor nas cidades. Algumas dessas cidades foram criadas pelos portugueses, seja na beira do mar como portos para mandar coisas de volta para a Europa, ou perto de lugares com muitos recursos naturais, para pegar essas coisas mais fácil. Isso quer dizer que as primeiras cidades do Brasil foram criadas a leste da linha que mencionamos e, desde então, foram ficando cada vez maiores. Tem um lugar especial no sudeste do nosso Brasil chamado o Triângulo de Ouro. É formado pelas cidades de São Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro. Essa região é como o coração industrial do Brasil, com muitas grandes empresas, fábricas gigantes e empresas de tecnologia. O Sudeste também é o lugar onde a parte financeira do país funciona muito bem, o que significa que tem muitas oportunidades de trabalho. Por causa disso, muita gente de outras partes do Brasil e até de outros países vem para cá em busca de emprego e uma vida melhor. As cidades mais importantes são os lugares onde muitas coisas acontecem. Então, as pessoas vêm para cá em busca de oportunidades e uma vida melhor. Infelizmente, muitas vezes o que acontece é que essas pessoas que vêm para as cidades do leste acabam vivendo em condições difíceis, com pouco dinheiro, porque a cidade já tem muita gente e é difícil para todos encontrarem empregos e casas. Uma das razões principais pelas quais as pessoas saem das áreas do oeste é por causa de doenças que são comuns lá. Na Amazônia, que é uma floresta muito grande, tem muitas plantas e animais diferentes, mas também tem doenças que podem passar para as pessoas. Uma dessas doenças é a malária, que é transmitida por mosquitos e afeta mais de 200 milhões de pessoas em todo o mundo a cada ano. Essa doença é mais comum nas áreas rurais da Amazônia, onde é difícil conseguir ajuda médica e tomar medidas para se proteger. Por isso, muita gente acaba indo para as cidades grandes, onde é mais fácil conseguir cuidados de saúde. Essas doenças, junto com outros problemas de saúde, como dificuldade em conseguir médicos e comida suficiente, fazem com que as pessoas escolham onde morar no Brasil. Muita gente que vive nas áreas rurais da Amazônia não consegue assistência médica tão fácil, o que faz com que doenças se espalhem e mais pessoas fiquem doentes. Isso também faz com que mais gente morra nessas áreas. Por causa disso, menos pessoas querem ir para essas áreas e preferem ficar nas cidades onde é mais fácil cuidar da saúde e ter uma vida melhor. Mas mesmo quando as pessoas migram para as cidades, elas geralmente vão para as comunidades, que têm problemas de saúde parecidos com as áreas do Brasil de onde elas vieram. Essas comunidades são lugares onde muitas pessoas se amontoam em pequenos bairros que não têm um bom ou nenhum saneamento básico. Uma das maiores preocupações de saúde nessas comunidades aqui no Brasil é que doenças infecciosas como tuberculose, dengue e malária podem se espalhar muito facilmente. Isso acontece porque as pessoas vivem muito próximas umas das outras e não têm instalações de banheiro e esgoto adequadas, o que torna mais fácil para as doenças passarem de uma pessoa para outra.
Durante a década de 90, o governo tentou realocar pessoas que residiam em regiões urbanas carentes para a Amazônia, com o objetivo de aliviar a superpopulação nas cidades e aprimorar suas condições de vida. Essa iniciativa enfrentou fortes críticas devido à falta de consideração pelas necessidades e direitos das pessoas sendo transferidas, o que levou à desistência desta ideia. Hoje, o Brasil se depara com um desafio complexo. Nós possuímos vastas extensões de terra cobertas por floresta na região oeste, mas não se pode desmatá-las devido à sua importância global. Enquanto isso, no lado leste, a população continua a crescer em áreas com pouco espaço para expansão. Atualmente, cerca de 80% da população brasileira reside a leste dessa linha divisória, e essa proporção pode aumentar. O caminho que o Brasil seguirá para enfrentar essa situação ainda é incerto. Você tem alguma ideia sobre o que o governo poderia fazer nessas áreas? Compartilhe suas ideias nos comentários. Se gostou deste vídeo, clique em curtir e inscreva-se no canal para não perder mais vídeos. Obrigado por assistir!